tudo bem? Hoje nós vamos falar de organismos extraordinários que são fundamentais para a vida em nosso planeta, as plantas terrestres ou embriófitas. O estudo das plantas é chamado de botânica e o mais legal é que você pode estudar as plantas sem sair de sua casa ou do seu condomínio, pois elas estão por toda parte, nos jardins, nos quintais, nas praças, nos parques, tornando esses ambientes muito mais bonitos e agradáveis. Mas não pense que as plantas servem apenas como pano de fundo nesses ambientes. Na verdade, as plantas são responsáveis pelo surgimento e pela manutenção da vida terrestre, pois produzem alimento e oxigênio para animais e vários outros organismos. As plantas terrestres ou embriófitas surgiram há 470 milhões de anos, a partir das algas verdes. A evolução desses organismos impulsionou a formação do solo, aumentou a quantidade de alimento, alterou a atmosfera e impactou o nosso clima, o clima do nosso planeta. Bem, existem 4 grupos de vegetais terrestres ou embriófitas: as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Esses grupos serão estudados em detalhes no decorrer do ensino da botânica. O objetivo dessa nossa primeira aula é fazer com que você perceba que as plantas interferem no nosso dia a dia e muitas das vezes nem nos damos conta disso. Por exemplo, pense, que planta você dormiu hoje? Que planta você usou para escovar os seus dentes e fazer sua higiene bucal? Que planta você usou durante o banho? Que planta você está vestindo agora? Ou que planta você comeu hoje? Todo alimento que comemos ou vem de uma planta ou de um animal alimentado por ela. Ao longo das nossas aulas de botânica, nós vamos falar das características gerais dos vegetais. Mas esse vídeo hoje é para que você perceba, então, como as plantas são importantes para você e também para todos os seres terrestres. São mais de 28 mil espécies de plantas usadas na medicina, na produção de medicamentos contra o câncer, contra o lúpus, contra a artrite, contra a malária. As plantas também, elas são importantes fontes de energia renovável. Essas plantas alteram o nosso ambiente, o nosso clima, regulam o nosso clima. De que maneira? Absorvendo através da fotossíntese o gás carbônico, que é o grande causador do aquecimento global, e eliminando através da transpiração o vapor d'água, que vai originar umidade, formando os rios aéreos que regulam o clima em várias regiões do nosso planeta. E para provar como realmente as plantas estão por toda parte, nesse pequeno jardim nós vamos encontrar os 4 grupos de plantas embriófitas ou plantas terrestres, que são elas as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Então veja bem, aqui nós vamos encontrar os musgos, que são exemplos de briófitas. Veja como os musgos são de pequeno porte, né? E são o primeiro grupo que aparece em um ambiente, são plantas pioneiras. Você percebe que essa região aqui verde é o gametófito dele e esses pontinhos marrons são o esporófito. As plantas consideradas briófitas, elas são realmente de pequeno porte. Por quê? Porque elas não têm vasos condutores de seiva, portanto são muito pequenas, apenas alcançam alguns centímetros. Agora, um outro detalhe é que você vê aqui também já as pteridófitas, que já são plantas bem maiores em relação aos musgos, você percebe nitidamente. Isso porque as pteridófitas, elas já vão apresentar vasos condutores de seiva. Além disso, elas também têm um polissacarídeo, que é a lignina, e que dá muito mais resistência a esse grupo de plantas. As pteridófitas, elas já vão apresentar órgãos como raiz, caule e folha, coisa que as briófitas, como os musgos, não vão apresentar. Agora, bem aqui ao lado, você já observa o terceiro grande grupo de plantas terrestres ou embriófitas, que são as gimnospermas. Isso aqui é um podocarpo, uma planta muito usada, né, em jardins, como uma planta ornamental. Veja que parece aqui realmente uma árvore, né? É uma gimnosperma. E você percebe que essa planta, ela já vai apresentar semente. Ela tem semente, mas não tem fruto ainda. Um dos grandes representantes das gimnospermas são os pinheiros, que vivem em ambientes de clima frio. Porém, na Amazônia, existem várias espécies de gimnospermas. O podocarpo é uma dessas espécies bem comum, que com certeza você já viu em praças, em jardins, de um modo geral. Então, aqui você vê a gimnosperma. E, olhando um pouco mais, você percebe a presença das angiospermas,
que estão bem aqui. Ó. Esse grupo aqui de plantas já é uma angiosperma. Ela é do grupo das monocotiledôneas. As angiospermas se dividem em dois grandes grupos, as monocotiledôneas e as dicotiledôneas, que nós veremos posteriormente. Mas aqui, as angiospermas, elas apresentam o mais variado porte, elas podem ser do grupo de plantas gramíneas, podem ser arbustos, podem ser ervas ou árvores. Na verdade, as angiospermas representam o grupo mais diversificado de plantas que existem. E, com certeza, a maioria das plantas que você conhece são do grupo das angiospermas. Então, você percebe como as plantas, elas são muito fáceis de serem estudadas. Por quê? Porque você vai encontrar em qualquer local. Quer dizer, você não precisa de um laboratório ou de um local específico para conhecer um pouco mais sobre esses vegetais. Porque na sua própria casa, no seu próprio ambiente de trabalho ou no seu condomínio, você vai encontrar sempre esses grupos de plantas. Agora, com certeza, você vai olhar esses organismos de uma outra forma. Ao longo da botânica, vamos falar um pouco mais sobre essas características desses seres. Essa aula hoje é apenas para você perceber como as plantas estão realmente fazendo parte de nossa vida.